Vamos revisar agora o trabalho de expansão isotérmica reversível. Eu quero que vocês lembrem da videoaula 4, em que eu resolvi um probleminha do vestibular do ITA de 2016, que era necessário você comparar o trabalho de expansão quando a expansão era realizada em um único estágio e o trabalho de expansão quando era realizada em dois estágios. Então, nós vimos que a expansão em dois estágios resulta na produção de mais trabalho do que na expansão em um único estágio. A rigor, quanto mais estágios a expansão ocorrer, maior vai ser o trabalho. Você pode pensar num trabalho de expansão isotérmica reversível como uma expansão que acontece em infinitos estágios de largura infinitesimal. Alguns requisitos aqui para a expansão isotérmica reversível. Então, primeiro, o processo é isotérmico, então a temperatura não muda ao longo da expansão. O sistema está então em equilíbrio térmico com as vizinhanças, embora esse equilíbrio térmico com as vizinhanças provavelmente não é um requisito tão fundamental assim, mas o requisito de equilíbrio mecânico é. Então você tem a pressão do sistema igual à pressão externa do sistema em todas as etapas ou em todos os estágios da expansão. Então você tem lá aqui a pressão do sistema, a pressão interna aqui do sistema, então esse pezinho aqui sem nenhum índice é a pressão do gás que está confinado aqui no pistão. É igual à pressão externa. Então isso aqui é o equilíbrio mecânico. Então nós estamos tratando da expansão isotérmica reversível de um gás perfeito, ou gás ideal. Você pode imaginar que essa expansão acontece em infinitos estágios, como está representado aqui. Na verdade, a largura desses estágios seria infinitesimal. Então, nós não veríamos esses retângulos aqui. Nós veríamos algo como isso aqui, essa isoterma. Você imagina assim que em cada estágio da expansão, a pressão externa se ajusta para ficar igual à pressão interna. É uma coisa meio irreal. De fato, até onde eu sei, esses processos reversíveis são enfatizados em termodinâmica simplesmente por simplificação de cálculo, mas o mundo real não é reversível. Os processos reais não são reversíveis. Então, você pode imaginar que a expansão vai acontecendo em múltiplos estágios, o volume vai aumentando e a pressão interna vai diminuindo. E a pressão externa também se ajusta a isso, reduzindo com o tempo. A temperatura do sistema permanece constante, então a ΔT é igual a zero. Como a variação de temperatura é zero, você pode já antecipar que a variação de energia interna do gás é zero, porque a energia interna do gás, vocês vão ver no futuro bem próximo, depende só da temperatura. Você pode imaginar então que nesses múltiplos estágios, o sistema está imerso num banho termostático e energia entra no sistema na forma de calor e essa energia é completamente convertida na forma de trabalho de expansão. Então vão entrando, digamos assim, pacotes de calor e o sistema vai realizando trabalho em etapas. Toda a energia que escoa desse banho térmico para o sistema é convertida em trabalho, de tal forma que a variação de energia para o sistema é zero. E isso vai acontecendo em múltiplos estágios. À medida que o volume aumenta, a pressão diminui. Então você tem o gráfico aqui, a lei de Boyle, né? A pressão diminui. E o trabalho de expansão é toda essa área aqui, incluindo o azul claro e o azul escuro. Isso aqui seria o trabalho de expansão contra uma pressão externa constante, essa área azul escura. O trabalho de expansão isotérmica reversível corresponde à soma dessas duas áreas, a área azul clara com a área azul escura. Bom, vamos à equação. Então, detalhe aqui, pressão é igual à pressão externa no processo de expansão isotérmica reversível. Trabalho, você pode colocar assim em termos de cálculo, vou pôr o Dzinho cortadinho aqui, esse Dzinho cortadinho aqui da diferencial para enfatizar que trabalho
não é uma função de estado e, portanto, sua diferencial não é exata. Se você está no ensino médio e está vendo essa videoaula, não se assuste com isso. Importante é você saber usar a fórmula nesse momento e entender os conceitos, saber ler principalmente. Então, menos pressão externa dV. Então, substitua a pressão externa aqui pela pressão. Então, você vai ter aqui dW igual menos P dV. Só que é o detalhe. Para o gás ideal, PV, ou gás perfeito, igual nRT. Ou seja, P é igual a nRT sobre V. Então, você poderia substituir aqui. E já eu vou tirar esse Dzinho do trabalho para não confundir vocês. Você não vai integrar trabalho, nem vai calcular a derivada de trabalho. Então, o trabalho aqui, W, é igual menos. Então, substituo o P por nRT sobre V. Então, vou pôr aqui nRT. Por conveniência, vou pôr esse V debaixo do dV, já para ficar parecido aqui com uma função conhecida. E aí eu tenho que, como isso aqui está em diferencial, né, eu tenho que integrar isso entre os limites aqui, volume inicial a volume final. Aí você nunca viu integral, não é problema, não se assuste. Dever de ofício é que eu demonstre de onde vieram as fórmulas, né? Por isso eu vou demonstrar aqui. Então, você tem assim a integral de 1 sobre x, deixa eu melhorar aqui, né? Integral de 1 sobre x dx. Olha só, isso aqui, ó, isso aqui é equivalente à integral de 1 sobre v dv. Só que tem o volume inicial aqui, volume final, né? A integral que eu defini os limites de integração. Então, a integral de 1 sobre x dx é igual a ln de x mais uma constante. Eu estou com preguiça de escrever, né? Agora, se eu definir os intervalos de integração entre x inicial e x final, então a mesma integral aqui, 1 sobre x dx, a integral da mesma função, novamente, é ln de x. Só que aí você tem que avaliar desde o x inicial até o x final. Então isso vai ficar ln de x final menos x, ln de x inicial aqui, né? Então vamos por aqui, menos ln de x inicial. Usando propriedade de logaritmo, fica ln de x final sobre x inicial. Então eu vou precisar de espaço aqui, eu vou apagar isso aqui. Ou talvez mover esse texto aqui, vou dar uma pausa aqui para mover isso aqui mais para baixo, para eu não precisar apagar isso aqui. Pronto, agora sim. Então você comparando isto aqui com isto, você vai ter trabalho de expansão isotérmica reversível de um gás perfeito igual a nRT ln do volume final sobre o volume inicial. Pronto, essa é a nossa expressão. Se você está fazendo ensino médio e não entendeu porque o N, R, T ficaram para fora do sinal de integração, é porque N é o número de mols. Você considera que o número de mols é constante, o gás não escapa do cilindro. O R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura, e a temperatura também é constante, porque o processo é isotérmico, não muda a temperatura. Então, o que tem de constante fica para fora do sinal de integração. Quem é a nossa variável? É o volume, é o que varia aí, é o volume. Então, vamos resolver esse exercíciozinho. Opa, pulou demais aqui, né? Então, vamos lá, desce um pouquinho, desce mais um pouquinho. Isto. Um pistão confina 1/10 de mol de argônio em um volume de 1 litro a 25 graus. 2 experimentos são feitos. A. O gás se expande até 2 litros contra uma pressão externa constante. B. O gás se expande isotérmica e irreversivelmente até o volume final. Que processo executa mais trabalho? Obviamente que o segundo, né? Expansão isotérmica reversível, você tem trabalho máximo executado, né? Porque quanto mais etapas, maior o trabalho. Mas, de todo jeito, vamos provar isso, né? Então, proviamo insieme.
como se diz em italiano. Você tem aqui, né? No A, trabalho de expansão contra uma pressão externa constante. Então, W igual menos pressão externa, ΔV. Então, o trabalho vai ser igual. Qual a pressão externa? Cadê aqui? O gás se expande contra uma pressão externa de 1 atm. ATM. Qual a variação de volume? Olha, de 1 para 2, a variação de volume é 1 litro. Então, isso aqui dá 1 litro atm. Eu já vou colocar aqui o nosso querido fator de conversão, né? Então, vezes 1,325 joule por litro atm. Então, isso aqui vai dar simplesmente menos 1,325 joule. E no B, vamos fazer o B, expansão isotérmica reversível, né? Então, para expansão isotérmica reversível, você vai ter lá o W, que é menos nRT ln do volume final sobre volume inicial. Aqui tanto faz você usar o volume em litro, metro cúbico, centímetro cúbico, sei lá, o que você imaginar, garrafas, copos, desde que o volume, a unidade de volume no numerador seja igual à unidade de volume no denominador, porque aí as unidades se cancelam e o resultado desse logaritmo aqui é adimensional. Detalhe importante aqui, você tem que usar a temperatura sempre em Kelvin. E outra coisa, olha, se você cruzar por aí, ou se você resolver um problema aí de química e mesmo de física, e resultar numa temperatura negativa na escala Kelvin, então você tem a certeza que você errou. Então você tem aqui, temperatura igual, na escala Kelvin, é igual a temperatura na escala graus Celsius, né? Mais 273,15. Então, essa temperatura, 25 graus, é 298,15 Kelvin. Sempre usamos nessas fórmulas temperatura em Kelvin. Que mais? O R. Eu vou já obter o resultado diretamente em Joule, então vou pôr o R em Joule. Então, R é 8,314 Joule por Kelvin por mol. E agora eu acho que eu posso simplesmente substituir aqui, ó. W igual menos. Qual é o número de mols? 0,1 mol. Olha o sinal negativo aqui, né, da fórmula. Acho que eu vou mudar de cor aqui porque está meio bagunçado, né, para não confundir vocês. Então vamos lá, mudando a cor da minha caneta virtual. Trabalho igual menos 0,1 mol, que multiplica quem? O R, 8,314 joule por Kelvin por mol, que multiplica 298,15 Kelvin. Esse vírgula 15 aqui é porque eu sou preciosista. ln de qual o volume final? 2 litros. Qual o volume inicial? 1 litro. Então aí eu vou simplificar aqui as unidades, né? Olha, o Kelvin corta com Kelvin a menos 1. O mol com o mol a menos 1. E aí nós vamos ter o trabalho em joule. Então, fazendo a continha aqui, fica, deixa eu ver, 0,8314 vezes 298,15 vezes ln de 2. Então, pelas minhas contas aqui, deu menos 171,8 joule. Então você vê que produziu-se mais trabalho quando a expansão foi realizada de forma isotérmica e reversivelmente em relação a essa expansão em um único estágio. Trabalho negativo aqui, porque a expansão custa energia para o sistema. É claro que no processo isotérmico a energia é constante, né? Entrou calor lá e foi convertido em trabalho. Mas o trabalho de expansão é
negativo. Bom, próxima aula voltamos com mais termodinâmica.